Esse tema é muito interessante porque ele está associado ao que a gente vê no nosso emblema da sociedade teosófica, né? Não há religião superior à verdade. Então, a verdade é colocada como um tema importante, não só aqui, como a filosofia é um dos temas muito estudados milenarmente, né? Então vamos... E ele tem uma série de conceitos associados, né? Já é um lugar comum falar que o palestrante é o que mais aprende na palestra, mas realmente nessa aqui eu diria que eu consegui comparar vários temas, vários conceitos que aparecem normalmente e que são bastante similares e causam alguma dificuldade, né? Então, por exemplo, o tema da verdade, ele se opõe ao erro. Então, a verdade e o erro, nas palavras do mestre Kuthumi, ele fala que tem travado uma luta mortal há milênios. E a verdade está associada com a realidade também, que é outro tema bastante amplo, né? Então, a realidade é o conjunto de seres, coisas e fatos que, se percebidos corretamente e descritos por proposições verdadeiras, nos oferecem partes da verdade. Então, esse conceito de a verdade inteira ou parte da verdade também vai ser importante da gente ver. Quando a realidade não é corretamente percebida, ou quando não é descrita por proposições verdadeiras, entramos no reino do erro, seja ele produzido de forma intencional ou não. Então, essa oposição entre erro e verdade, a gente vai ver que é um elemento chave para a gente buscar encontrar a verdade e descartar o erro. Outro conceito que aparece muito é o de dúvida, desde Descartes, com a dúvida metódica, né, no discurso do método, e oposto, em oposição à dúvida, a gente tem a certeza, né? A gente vem caminhando de uma e chega na certeza, ou volta para a dúvida, e esse, inclusive, é um dos métodos aqui que a gente vai ver, de partir da dúvida, tentando caminhar para a certeza. E esse conjunto de dúvidas e certezas vai formando o nosso sistema de crenças. A dúvida referente a qualquer proposição sobre a realidade é uma forma de investigação extremamente necessária e pode nos levar a ter alguma certeza que é adquirida no momento em que paramos de ter dúvidas sobre um determinado assunto. O conjunto de certezas de cada pessoa são suas crenças, ou mais precisamente, formam seu sistema de crenças, que é composto também por suas dúvidas. Então vai aparecer agora ali uma proposição, né? Um bom investigador da verdade, ao deparar-se com alguma proposição, qualquer frase falada a gente pode chamar de uma proposição, né? Uma ideia, um pensamento que afirma ou nega alguma coisa, deve considerá-la como uma hipótese. Então, tudo que a gente ouvir, a gente avalia, será que isso é verdade ou não? Então, é uma hipótese de trabalho. E essa hipótese é sustentada por argumentos que tentam demonstrar que essa hipótese é verdadeira, né? Então, os argumentos apresentados para sustentar uma verdade. Deve verificar se cada argumento que a sustenta tem veracidade e coerência. Veracidade e coerência lógica, né? Que é outro elemento importante. E se o conjunto dos argumentos apresentados para sustentar a hipótese também possui essas características. Validada uma hipótese, passamos a considerá-la como um conhecimento verdadeiro. Então, hipóteses com argumentos, que a gente concordou com os argumentos, se tornaram um conhecimento. E esse conhecimento verdadeiro é uma porção da verdade, considerada por nós como adequadamente justificada.
e que passa a fazer parte do nosso sistema de crenças como uma provável verdade. Mas o investigador deve ter muito cuidado para não se tornar uma coisa perigosa, dogmático. A partir do momento que você tem as certezas, você pode entrar nesse exagero que é se tornar dogmático, né? Caindo numa armadilha da razão, no caminho para o conhecimento. A tentativa de impor nossas crenças a outras pessoas caracteriza uma postura dogmática que sempre deve ser evitada. O dogmatismo é uma forma de intolerância, incompatível com o primeiro objetivo da sociedade teosófica, de formar um núcleo universal da humanidade sem distinção de credo, evitando-se também qualquer forma de intolerância. Outra postura igualmente intolerante é a do cético, que está no lado oposto. O cético rechaça mesmo hipóteses adequadamente justificadas, pois prefere suspender qualquer juízo, eles chamam isso de ataraxia, quanto a qualquer proposição. Ele não julga, então ele fica, não acredito e não julgo. Seu principal objetivo é a completa ausência de perturbações ou inquietações da mente. E para que isso ocorra, desiste intencionalmente de investigar qualquer proposição. Então, nessa tela aqui, mais ou menos, é uma pincelada geral nos assuntos que a gente vai entrar aqui. Tá? Essa é uma citação do Siddhartha Gautama, no discurso ao Kalama Sutta, que ele fala sobre critério para aceitação de ideias. Então, o que ele diz? É bom para vocês, Kalamas, duvidarem. Olha que interessante, é bom duvidar. Ficarem inseguros. E que tenha surgido em vocês a incerteza em relação ao que é duvidoso. Então, eu já coloquei ele numa balancinha as certezas e as dúvidas em pratos opostos, né? Então, as dúvidas são saudáveis, né? Não sigam o que foi recebido por audição repetida, nem por tradição, nem por ser um boato, nem por estar em uma escritura, nem por suposição, nem por ser um axioma, nem pelo raciocínio ilusório. E ele continua, nem por uma tendência para uma ideia sobre a qual já ponderou, nem pela capacidade aparente de outra pessoa, nem por consideração, pois o monge é nosso professor, né? Então, a pessoa está falando, fala, não, em consideração a ele eu vou seguir as ideias. Ele recomenda que a gente fique com o pé atrás de qualquer discurso, né? A gente lembra do errar é humano, né? O monge pode estar bem intencionado, mas pode estar errando, né? E aí ele recomenda, finalmente, Kalamas, quando vocês souberem por vocês mesmos que essas coisas são ruins, são censuráveis, são criticadas pelos sábios, e se empreendidas e observadas levam a danos e males, abandonem-nas. Então esse é o critério para rejeição. E no mesmo Sutta, nesse discurso, ele fala agora sobre o critério para aceitação. Ele repete ali aquele início para não seguir boatos e tal, nem suposições, ele repete aquela parte, né? E depois fala, Kalama, quando vocês souberem por vocês mesmos que essas coisas são boas, não são censuráveis, são elogiadas pelos sábios, e se empreendidas e observadas levam ao benefício e à felicidade, entrem e permaneçam nelas. Aí é interessante que a gente vai ver mais na frente Platão falando sobre o bem, o belo e a verdade. E ele fala que o bem é a meta da sabedoria, né? Chegar ao bem. E aqui a gente vê uma sintonia entre o que disse Buda e Platão. Bom, como a gente viu na tela de abertura lá, a palavra verdade tem 3 origens. Essa primeira da tradição grega, a aletheia, que na verdade é a origem filosófica e a mais próxima do que os mestres de sabedoria recomendam, né? A verdade, esse sentido é ligado à evidência, está conectado com a realidade, né? Verdade é tudo que a realidade você consegue confirmar na realidade, né? Verdade é uma manifestação do que existe realmente.
tal como se manifesta, não é a mera aparência. A segunda origem é o veritas. O veritas é o emblema da Universidade de Harvard, aquele que eu tinha colocado na entrada, na primeira tela, é o emblema da Universidade de Harvard. E essa tem a ver com a coerência, né? Vem do latim. Então, a verdade não se refere às próprias coisas e aos próprios fatos, mas à fidelidade da linguagem que narra os acontecimentos. Então, o direito usa muito isso, né? Eles não estão interessados exatamente no que aconteceu, mas nas provas, no que foi narrado, né? Então, essa seria uma segunda origem da palavra verdade. E a terceira, emuná, vem da tradição judaico-cristã, que é do hebraico, que quer dizer confiança. E é justamente, eles verificam se as profecias se cumpriram o que prometem, é uma verdade, né? Então, estaria ali ligado à religião, da tradição cristã, aqui ao direito e aqui à filosofia. E dois grandes sábios aí filósofos do passado, né, que debateram sobre esse tema, são ali Platão e Aristóteles. Né? Então, Platão disse o quê? O que é verdade? Verdade é aquilo que não se modifica nunca, que é permanente e eterno. E essa é a definição mais próxima do que os mestres de sabedoria defendem. Já Aristóteles diz que verdade é a adequação entre aquilo que se dá na realidade e aquilo que se dá na mente e no discurso. Então já tem a ver com o que você está descrevendo a realidade. Né? É a adequação do pensamento à coisa real. Também Aristóteles. E aí um conceito moderno do dicionário aqui de filosofia, ele reúne as duas acepções aí, tanto a de Platão quanto a de Aristóteles. Ele diz que verdade é a realidade mesma da coisa. Né? Então é a conexão da verdade com a realidade novamente. Né? É uma porção, uma coisa, né? Alguma parte da realidade que é uma coisa, ela é verdadeira quando ela está exatamente compatível com ela. Né? Ou a correspondência da coisa com o intelecto, que aí já puxando para a definição de Aristóteles, né? Ou a correspondência do enunciado com aquilo de que se fala. As duas últimas também para Aristóteles. E aí a gente vai ver também o conceito de verdade filosófica versus o de verdade científica. Para a filosofia, né, a verdade é aquilo que permanece inalterável e a quaisquer contingências, né, que é o conceito do Platão. Já a ciência, ela faz aquele trabalho de investigação ali, de truth, né, que é a verdade em inglês. Né? Vai tentando descobrir ali a verdade que ela está soterrada. Né? Então ele fala, o conhecimento científico não é irrefutável e suas verdades são sempre provisórias, pois duram enquanto não são retificadas por uma nova teoria ou experiência. Então a ciência está sempre aceitando contribuições para confirmar se aquela teoria é válida ou não. Até que alguém prove que está errada, ela fica sendo uma verdade científica. Então, essa verdade científica é uma construção racional, rigorosa, com base em métodos e instrumentos. É uma interpretação da realidade condicionada pela racionalidade humana, instrumentos e técnicas existentes num dado momento. Então, a gente vai ver que um instrumento fundamental para chegar nas verdades absolutas é o próprio ser humano, que atinge a condição de adepto. Então, esses instrumentos e técnicas que a ciência exige, no caso da metafísica, só se o cientista for um adepto é que ele vai conseguir provar de forma que a ciência aceite. Então, o cientista, se não for um adepto, ele não vai conseguir chegar nesse ponto. Né? Ele vai ter que usar equipamentos e tal, por isso que ele diz que tem que repetir a experiência, todo mundo tem que repetir, mas usando equipamentos, sem falar que o próprio cientista seja o equipamento, né? Que é o caso dos adeptos. Então, aqui o nosso emblema, né? Não há religião superior à verdade, mas existe também essa acepção da tradução, não há nada superior à verdade. Né?
Era um lema da família Veronese, que foi escolhida pelos fundadores da Sociedade Teosófica. Né? Por isso a importância do assunto. Né? E aqui uma citação do mestre Kuthumi, numa carta para o Hilme. Ele fala que o Hilme gostava muito de corrigir o mestre, né? Então ele falava sobre... Ele se colocava como se soubesse mais do que o mestre. Então o mestre fala para ele: havendo-me favorecido com uma série tão valiosa de reflexões morais, conselhos e sentimentos verdadeiramente nobres, você pode, talvez, permitir-me igualmente que lhe transmita as verdades, que lhe transmita as ideias de um humilde apóstolo da verdade. Então ele se coloca como um apóstolo da verdade, o mestre Kuthumi. Aqui ele sendo bastante irônico, né, com o Hilme. Então, o nosso trabalho aqui, todos os estudos que a gente faz aqui na Sociedade Teosófica, né, estão dentro desse contexto. Né? Aqui é uma outra citação também do mestre Kuthumi, falando... Aqui eu coloquei, inclusive, embaixo em inglês, para não deixar dúvidas sobre o que ele disse. Então, ele fala: tem sido sempre assim. Aqueles que vêm zelando pela humanidade através dos séculos... Nesse ciclo, tem visto os detalhes desta luta mortal entre a verdade e o erro, repetirem-se constantemente. Então a gente atualmente está vivendo aí as fake news, né, como se fosse uma novidade, mas o mestre diz que a verdade e o erro travam essa luta mortal desde sempre. Né? Alguns de vocês, teosofistas, são atingidos apenas em sua honra ou em seus bolsos. Mas os que erguiam a fonte de luz nas gerações anteriores pagavam com suas vidas pelo seu conhecimento. Então, essa batalha, essa luta mortal, ele está dizendo que realmente as pessoas, os sábios que chegavam, né, a gente tem aquele caso de Galileu, né, que quase ia para a fogueira e tal, né, eles pagavam com a vida, né, pelas descobertas. Né. Então, esse contexto é o dessa luta mortal entre a verdade e o erro, que a gente está aqui, o que nos faz ficar com a pulga atrás da orelha e tentar investigar o máximo possível, né? Daí o tema. Investigar se cada proposição com a qual a gente se depara é realmente uma verdade ou se tem algum erro ali dentro. Né? E aí ele fala, ainda de novo, outra citação do mestre Kuthumi, né? Que lhe sirva de compensação saber que você ajudou em um grau importante a neutralizar as más influências que os inimigos da verdade haviam concentrado sobre a sociedade teosófica. Então, existe realmente ações explícitas de tentativas de dificultar o acesso à verdade, mesmo aqui dentro. Ali o fake, né, o que eu falei do fake news, né, virando o fact, fato, né, tem a ver com a realidade, eu achei interessante transformar o fact num fake. Outro termo que dificulta a compreensão, muitas vezes, é a diferença entre veracidade e verdade. Né? O que é a veracidade? É a qualidade das situações em que há uma representação fiel da verdade. Então, existe uma verdade que você representa corretamente. Isso é uma coisa que está... a representação foi feita com veracidade. Né? Já a verdade é a realidade mesma da coisa, aquele conceito que a gente já tinha visto. Né? Então, o contrário de verdade é o erro, e o contrário de veracidade é mentira ou engano. Quando eu vi aquela citação do mestre a primeira vez, que a verdade se opunha ao erro, eu achei, mas a verdade eu achava que era mentira. Né? Mas aqui eu realmente confirmei que essa acepção está correta. Né? O contrário de verdade é erro e o de mentira é o engano. Né? E o de mentira é o oposto de veracidade. Bom, e aí essa é uma outra imagem, só para... O erro e a verdade, quando viajam pela mesma rodovia, teremos problemas, né? E o que a gente pode fazer para conseguir descobrir se o erro e a verdade estão ou não misturados, né?
Isso aqui foi um palestrante que eu vi outro dia, o Eduardo Moreira, falando sobre isso, que ele estudou mágica. Ele disse que o truque de todo mágico é fazer com que as pessoas prestem atenção ao que não tem importância e desviar a atenção daquilo que importa. Então, a nossa atenção é o instrumento mais importante, né? Que a gente conseguir manter o instrumento naquilo que a gente está interessado. A nossa atenção focada no que nos interessa e não se deixar enganar, no caso de mágica, né? Que o mágico sempre tira a atenção do que você deveria estar olhando para descobrir o truque, né? E aqui é o Gandhi falando sobre que um erro não se torna verdade por se difundir e multiplicar facilmente, né? Da mesma forma, a verdade não se torna erro pelo fato de ninguém a ver, né? Então, não é porque tem muita gente embarcando numa canoa que aquilo está correto, né? A gente tem que, voltando ao que o Buda falou no início, né? Chegar às conclusões por nós mesmos, né? E desenvolver métodos de investigação, né? Diferença entre certeza e verdade. A certeza se opõe à dúvida, né? E a verdade ao erro. Então, a gente, quando tem certeza de alguma coisa, é a livre adesão da vontade a uma determinada verdade apresentada pela razão. A gente analisou a situação e chegou a ter uma certeza, mas isso não garante que a nossa certeza seja a verdade. Então, tem que considerar que são balanças diferentes ali, né? Então, quando eu estou convencido pela razão de uma determinada verdade, eu faço livremente uma adesão da vontade àquela proposição. Eu falo, não, essa aqui eu garanto que está correta. E isso é a nossa certeza, né? E justamente o que se opõe à certeza é a dúvida, né? Que foi o método proposto por Descartes, para chegarmos a ter certeza de algo. O método cartesiano de duvidar é uma forma de testarmos cada proposição. Vamos atrás dos argumentos para ver se aquela proposição realmente é correta, né? E você pode ficar nessa dúvida eternamente, né? Você pode não sair dela, que aí você entra no campo do ceticismo, né? Nada te convence, né? E aí, qual é a principal atitude de um investigador para evoluir na arte de investigar a verdade? É a nossa vontade sincera de chegar na verdade, mais do que de estar certo, né? Então você fala assim, não, eu tenho certeza disso, e você fica defendendo a sua posição de certeza, e aí esquece de que o seu objetivo inicial era chegar na verdade, não na certeza. Então, se a gente sinceramente quiser chegar na verdade, a gente consegue nos reposicionar e colocar a verdade acima da certeza ali, né? Eu quero aqui, certeza, cuidado com o dogmatismo, mas vamos em busca da verdade sempre, né? E aí uma frase do Nietzsche, né, sobre a certeza absoluta, convicção. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras, né? Que é o caso que você para de investigar, né? Você está convicto daquilo, você não investiga mais. Você já chegou na verdade. Cuidado com as convicções, então. Que pode levar justamente àquilo que a gente já viu rapidamente no início, né? O dogmatismo de um lado e o ceticismo do outro. Dogma significa opinião certa, né? E o cético, investigação. Então, o ceticismo é bom na medida que você está investigando, mas você não pode permanecer lá para sempre, naquela posição de ceticismo. Então, o dogmatismo é a certeza de que as coisas são como acreditamos ser. Apesar de não serem verdade, você tem aquela certeza e se mantém assim. Por outro lado, o cético defende que a mente humana não pode chegar a nenhuma certeza. É exatamente o oposto. E a postura dogmática é quando você tenta impor essas certezas que você tem, insuficientemente fundadas, como se tivessem uma justificação adequada. Porque quando você tem uma certeza e demonstra aquela certeza, é diferente de você só querer que a pessoa aceite sem a demonstração. Então, a parte importante é a da demonstração, onde você apresenta os argumentos e a pessoa aceita ou não. Não tem como garantir que a pessoa vai querer ou vai concordar com os argumentos que você apresentou. E o cético rechaça as crenças, mesmo que esteja adequadamente justificada, ele continua rechaçando aquela
aquela proposição que foi feita. Então, o dogmático também aceita sem questionamentos, e o cético, ele tem questionamentos infindáveis, né? Nunca se aceita. Então, os dois são armadilhas da razão, no caminho para o conhecimento, tanto o ceticismo quanto o dogmatismo. E aqui que eu achei interessante, elas impedem a observação das normas éticas em relação às crenças das pessoas, sendo duas formas de intolerância. Você não aceita, e como eu falei, o intolerante não aceita que o outro tenha uma opinião diferente da sua. E aqui eu criei como se fosse um velocímetro aí, né, para uma atitude que a gente deveria ter para analisar com discernimento, que é o Viveca, né, a veracidade de uma proposição. Então, de um lado você pode confiar totalmente, né, que você fica na fé cega, que eu coloquei em vermelho aqui, tá? Os dois extremos seriam não recomendáveis, tá? Então, ali, a fé cega é a certeza dos incautos, a dúvida esclarecida é a luz dos sábios. E do outro lado você tem o desconfiar de tudo, né, que é a postura do cético. Descrença absoluta ou fé no nada, que aí junta com o niilismo. Né? Nihil quer dizer nada. Né? Negação de todo e qualquer princípio, religioso, social e político. Então, se você fica confiando totalmente ou desconfiando totalmente, você não vai ter a curiosidade para investigar. Né? E no método, e o que eu considero o mais recomendável seria essa postura intermediária. Né? Você tem que ter alguma fé, confiança, né, para poder avaliar cada proposição como se fosse verdadeira. Aí você aceita, não, eu vou avaliar isso como se fosse verdadeiro, e parte para a investigação. E Gandhi fala de novo, a fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre. E aqui de novo a citação do Buda lá do início, que a gente já viu. Outra coisa muito importante, diferenças entre verdade absoluta e relativa. Agora a gente começa a entrar no terreno dos adeptos, que são as verdades absolutas. A Blavatsky fala aqui, né? Para resumir a ideia com relação à verdade absoluta e relativa, ela diz que fora de um certo estado mental elevado e altamente espiritual, durante o qual o homem se une com a mente universal, então a gente só consegue chegar na verdade absoluta num estado alterado de consciência, esse estado mental elevado e altamente espiritual que depende da nossa evolução espiritual. Né? Então não são todos os cientistas que conseguem fazer isso. Né? São os cientistas das ciências ocultas, que são os adeptos. Né? Então, o que é a mente universal? Né? Teria que ter uma explicação grande sobre cosmogênese, coloquei só uma citação rápida aqui, é a ideação cósmica. Quando termina o Pralaya, vai começar um Manvantara, existe uma ideação do cosmos que vai ser criado. Então, essa mente universal é que ela coloca como sinônimo da mente universal. Então, há um momento em que o homem se une com essa mente. E é nessa hora que ele consegue ter acesso às verdades absolutas. Então, a mente universal é como aquele pensamento abstrato e absoluto, do qual a mente humana é a manifestação concreta e relativa. Então, voltando, né? Fora desse estado, de um certo estado mental elevado e altamente espiritual, durante o qual o homem se une com a mente universal, ele pode acessar na Terra tão somente a verdade relativa, ou verdades de qualquer religião ou filosofia. Então, a gente precisa estar nesse estado mental elevado para chegar nas verdades absolutas. Fora isso, temos que nos contentar com as verdades relativas. Aí ela repete de novo, embora a verdade absoluta não esteja na Terra e deva ser buscada nas regiões superiores, embora a verdade geral abstrata seja a mais preciosa de todas as bênçãos, como foi para Rousseau, nesse ínterim, quer dizer, enquanto a gente não chegou a ter esse domínio do nosso equipamento físico e espiritual, né, temos que nos contentar com verdades relativas. E mais uma para ela reforçar. A verdade absoluta é o símbolo da eternidade. E nenhuma mente finita pode jamais compreender o eterno.
Daí que nenhuma verdade em sua totalidade pode jamais ser absorvida por ela. E ela fala daquele estado que a gente tem que alcançar. Né? Para alcançar o estado durante o qual o homem a vê e sente a verdade absoluta, temos que paralisar os sentidos do homem externo de barro. E essa é uma tarefa difícil. E a maioria das pessoas, sem dúvida, prefere, por isso, se satisfazer com verdades relativas. Então, que muitas vezes a gente ouve que não, a verdade só pode ser encontrada dentro de nós. Se você está falando da verdade absoluta, sim, porque você vai ter que entrar nesse estado alterado de consciência para se fundir com a mente universal e chegar nela. Mas, em relação à verdade relativa, não. A gente pode chegar a encontrar verdades relativas no nosso estado ainda de não adeptos, né? Então, ela pode ser descrita, né? E a gente pode pegar as descrições e considerar como proposições e verificar se há argumentos que a sustentam, né? E se a gente concordar com os argumentos, é uma verdade relativa validada pela razão. E Platão, novamente, né, ele é citado como um grande adepto. Eu já falei várias vezes de adepto, tinha que ter posto isso aqui antes, né? Então, na descrição da doutrina, a Blavatsky fala que adeptos são homens que desenvolveram e aperfeiçoaram no mais alto grau possível seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. Isso é uma citação da doutrina que foi escrita a 6 mãos entre Blavatsky, o mestre Moria e o mestre Kuthumi. Então, porque ela não era uma adepta, ela era uma discípula de um adepto. Então, ela não poderia descrever isso, né? Mas como o mestre Moria e o mestre Kuthumi trabalharam com ela na elaboração da doutrina secreta, eles puderam dar esse depoimento, né? Então ela fala, ocultavam-se os documentos a verdade, mas a ciência propriamente dita e sua existência real jamais eram tratadas como segredos pelos hierofantes do templo. Hierofantes eram adeptos também, onde os mistérios foram sempre uma disciplina e um estímulo para a virtude. São novidades bem antigas, tantas vezes reveladas aqui que ele falou, né? Pelos grandes adeptos, desde Pitágoras e Platão até os neoplatônicos. Então existe uma quantidade grande de adeptos na história da humanidade e a gente analisar o que esses adeptos falaram, a gente vai ver que todos eles, como estavam nesse mais alto grau possível, eles falam aproximadamente a mesma coisa. Eles têm uma coerência entre eles. Aí eu resolvi botar também essa dica filosófica aqui, ó. Botar um dedinho assim, vai aparecer algumas vezes na apresentação. É grande a probabilidade de haver coerência entre as ideias de adeptos, pois todos eles já alcançaram o mais alto grau de desenvolvimento possível para um ser humano. Então é uma dica para a gente ver o que os adeptos estão falando e tentar encontrar a coerência entre o que eles dizem. E Platão, como eu tinha mencionado, né, ele menciona que o bem, a beleza e a verdade estão sempre juntos, né? E beleza a gente considerando a harmonia, né? Não é beleza estética, né? Então a beleza, a harmonia é parte de uma unidade, da qual participam também o bem e a verdade. Então ele diz que nada pode ser considerado belo, harmônico, né, se não for verdadeiro e bom. Nada bom e belo pode existir se não for verdadeiro. E nada é belo e verdadeiro se não for bom. E aqui, de novo, aquilo que o Siddhartha Gautama, que era outro adepto, falou, né? Que verifiquem se o que você está acreditando que é uma verdade é benéfica, né? Ela é bela, ela é verdadeira, sim, e ela conduz ao bem, então isso reforça que ela seja uma verdade. E essa aqui talvez seja a transparência mais importante aqui da apresentação, tá? Porque eu vou mostrar os graus de esclarecimento que o Platão propõe numa senda graduada para o bem, a beleza e a verdade. Como são esses graus de esclarecimento? São 4 graus que ele propõe. Você vai sair da ignorância para a sabedoria. E nesse trajeto da ignorância para a sabedoria, você começa imaginando coisas. Ele chama de eicásia, né?
Então você vê objetos ou as imagens ou sombras dos objetos sensíveis. Você não está vendo nem o objeto, você está vendo as sombras. A gente depois vai repassar esses 4 graus no mito da caverna, que muita gente já conhece, né? Então, o primeiro nível é esse das imagens ou sombras dos objetos sensíveis. Você só vê sombras ali, você não está vendo objeto nenhum. E imaginando o que está por trás daquele objeto, daquela sombra que você está vendo, né? No segundo nível, você já tem uma crença ou convicção, que ele chama de pistes, né? E você já consegue ver os objetos. Aí você vê os objetos e as sombras. E você tem a convicção que agora você sabe tudo, porque você viu o objeto e viu ele produzindo a sombra. No terceiro nível, você já parte para o raciocínio dedutivo. A gente vai ver que isso aqui é quando o homem sai da caverna, né? Ele consegue chegar a conclusões a partir de deduções lógicas, né? Então, são objetos matemáticos, que a matemática faz demonstrações, né? E no quarto e último é a compreensão imediata, noesis, que são os insights, né? Que você tem essas ideias, você começa a ter acesso às ideias sobre o bem, que são as formas superiores. Então, esses quatro graus de esclarecimento rumo à sabedoria são agrupados, os dois inferiores como crença ou opinião, que é a doxa, e os 2 superiores já entram na área da ciência ou conhecimento verdadeiro, né? E aqui eu diria que é a ciência convencional e aqui seria a ciência oculta. E aqui, as verdades relativas que a gente viu, então, estariam nesse campo dos 3 graus inferiores. A gente não consegue, pelo raciocínio dedutivo, entrar numa verdade absoluta. Apenas aqueles estados alterados de consciência que os adeptos conseguem é que eles têm acesso a isso. Então, isso aqui, essa análise ajuda a gente a esclarecer muitas dúvidas que aparecem sobre mas isso é uma verdade absoluta e um dia eu vou ter acesso, então eu não preciso ver as relativas. Mas não, Platão propõe que os graus de esclarecimento vão sendo crescentes. A gente vai saindo da caverna, você não vai dar um salto aqui da ignorância, da imaginação, para a compreensão imediata. Compreensão imediata você viu e compreende, né? Então, nas 2 de baixo, você está no mundo sensível, que é utilizando seus 5 sentidos, e no de cima você está utilizando a mente, né? Mundo inteligível ou das ideias, que é a razão. O de baixo você ainda está dentro da caverna, e a episteme você já saiu da caverna. E isso junta, a gente vai ver agora os 4 graus ali em relação à figura da... Então, aqui estão as pessoas vendo as sombras, né, que são produzidas por esses objetos, no primeiro nível da imaginação. E eles ficam vendo as sombras, imaginando o que são aquilo, né? O que provocou essas sombras, né? No segundo nível, um dos prisioneiros consegue escapar e ver que os objetos são esses, né? Então, ele já sabe que viu os objetos e viu as sombras e acha que está convicto que compreendeu tudo, né? Até que ele consegue escapar. E chega nesse nível do raciocínio dedutivo, a dianoia, onde as coisas já são demonstradas para ele. E ele vai prosseguindo na sua senda evolutiva até que um dia ele chega na compreensão imediata, que se torna um adepto e chega às verdades absolutas. E como é que... Agora que é uma parte muito legal, que é o seguinte: o mestre, a gente como tem acesso a iniciados que escreveram as experiências deles, eles podem descrever o que acontece nessa transição da dianoia para a noesis, né, do raciocínio dedutivo para a compreensão imediata. Então o mestre Kuthumi fala para o Sinnett, né, há um momento na vida de um adepto em que as dificuldades que ele enfrenta são 1000 vezes recompensadas. É o momento que ele vai fazer essa transição da dianoia para a noesis. Para adquirir conhecimento adicional, ele, o adepto, já não tem que recorrer a processos minuciosos e lentos de investigação.
e comparação de várias questões, mas alcança uma visão instantânea, implícita, de cada verdade básica. E aí ele deu esse salto para Noésis. Então o adepto, nesse momento, vê, sente e vive na própria fonte de todas as verdades fundamentais. Depois ele dá um outro exemplo, também falando para o Sinet, né? Aprenda primeiro as nossas leis e eduque suas percepções, caro irmão. Controle seus poderes involuntários, desenvolva sua vontade na direção certa e você se tornará um instrutor ao invés de um aprendiz. E aí ele conta o caso dele. Precisei estudar durante 15 anos antes de chegar às doutrinas dos ciclos e no início tive de aprender coisas mais simples, né? Então o mestre Kuthumi diz que ele teve que estudar 15 anos antes de chegar na doutrina dos ciclos, ou seja, antes dele dar fazer essa evolução da dianoia para a noesis, né? Então, esses exemplos ficam totalmente compatíveis com o que disse Platão, né? Então, você vê que um iniciado, um adepto, como o mestre Kuthumi fala, exemplifica coisas que Platão falou em abstrato. E essas verdades para os adeptos, elas são verificadas, confrontadas e comprovadas por referências cruzadas entre adeptos. Então, é um método da ciência usado entre eles. Durante muitos séculos, os homens sábios passaram a vida aprendendo e não ensinando. Como o faziam? Examinando, submetendo a provas e verificando, em cada um dos departamentos da natureza, as tradições antigas, por meio das visões independentes de grandes adeptos. Então, eles usavam as tradições antigas para investigar se o que cada um estava dizendo era verdade, né? Então, o que um adepto via só era aceito depois de confrontado e comprovado com as visões dos outros adeptos. Mas aí, no caso, é um grupo de cientistas que todos são adeptos e podem verificar o que o outro falou, né? Então, essas confrontações e comprovações eram obtidas em condições tais que lhe conferissem uma evidência independente. E eles faziam isso por séculos, né? É o método que eles fazem até hoje, né? Então, as ciências ocultas, ou a sabedoria secreta, ou a teosofia, o que ela é? Essa sabedoria secreta é o fundamento de todas as antigas filosofias e religiões, tanto da indiana quanto da egípcia, da caldeia, da zoroastriana e da grega. Seus traços são encontrados em todas as épocas e países, não havendo erro maior do que supor que sua veracidade dependa de qualquer autoridade única. Então, a falácia da autoridade, não é porque é o mestre que está falando que eu estou acreditando. Eles comprovam entre eles essas verdades absolutas, mas nós estamos no nível das verdades relativas, comprovadas pela dedução lógica, né? Então, esses adeptos formam uma sucessão ininterrupta, desde a primeira aparição do homem no planeta. Então, eles continuam sua organização, eles se juntam nas fraternidades, né, pelo planeta, é hoje praticamente a mesma que era há milhares de anos. Como é que você demonstra uma verdade absoluta? É possível demonstrar uma verdade absoluta? Uma verdade pode ser demonstrada de forma absoluta, inequívoca? Então, o mestre tinha muito essa dificuldade com o Sinet, né? Porque o Sinet queria a demonstração e ele vai dar uma explicação do máximo até onde ele poderia chegar, e o Sinet não poderia ter acesso à verdade absoluta, né? Tenho consciência de minha impossibilidade de colocar diante de você essas verdades que são, para nós, axiomáticas, nós adeptos. Então, o axioma é um princípio evidente por si mesmo, né? Então, os adeptos que já alcançaram aquela compreensão imediata, a noesis, demonstram as verdades para os outros adeptos. Mas, no caso, ele está tentando demonstrar para o Sinet que não era um adepto. De qualquer forma, a não ser... então, ele tem que colocar diante de você essas verdades... tenho consciência de minha impossibilidade de colocar diante de você essas verdades que, para nós, são axiomáticas. De qualquer forma, a não ser como um simples postulado lógico, que é exatamente o raciocínio dedutivo. Então, ele coloca logicamente e espera que o Sinet compreenda, né? É isso na melhor das hipóteses, já que elas
só podem ser demonstradas, essas verdades, né, só podem ser demonstradas de forma absoluta e inequívoca aos videntes mais elevados, que aí são os outros adeptos. Né? Pois todos eles têm a mesma habilidade de alcançar a compreensão imediata que é a noesis. Mas lhe darei pelo menos material para pensar. Então ele passa as informações para o Sinnett e deixa ele tentar organizar aquilo logicamente, né? Que é o que nós podemos fazer também. Né? Então, o ponto de vista é diferente de verdade. Né? A gente tem os sofistas que estavam na busca de vários pontos de vista e os filósofos na busca de verdades absolutas. Então, os sofistas diziam que o homem é a medida de todas as coisas, acho que é Protágoras que falou isso. Então, cada um vai ter uma visão diferente, mas cada homem desses que ainda está nos três graus de esclarecimento inferiores. Se a gente falar dos que chegaram no quarto nível, a gente vai ter as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas, como diz ele. Né? Então, não existem verdades absolutas para os que estão nos 3 níveis, os 3 graus inferiores de esclarecimento. E existem as verdades absolutas para quem chegou no quarto nível. Então, outra dica, né? É importante termos cuidado com o relativismo sofista, pois que pode levar ao relativismo moral, que defende que não existe o certo e o errado. Então, o relativismo coloca tudo de uma forma, ponto de vista diferentes, então não tem certo e errado porque tem alguém que defende esse ponto de vista. Então, vamos tomar cuidado com essa passagem aí, né? Então, o que é essencial para permitir a investigação da verdade? Né? Ele está lendo ali. É um ambiente com liberdade de pensamento, né? Que é justamente o que a gente procura conseguir aqui na Sociedade Teosófica. Né? Isso, inclusive, é explicitamente registrado nessa resolução do Conselho Geral da Sociedade Teosófica de 1924, que fala que cada membro da Sociedade Teosófica tem igual direito de seguir qualquer escola de pensamento, mas não tem o direito de forçar qualquer outro membro a tal escolha. Opiniões e crenças não concedem privilégios nem infligem penalidades a qualquer membro. Os membros do Conselho Geral solicitam seriamente que cada membro da Sociedade Teosófica mantenha, defenda e haja de acordo com esses princípios fundamentais. E também exerça destemidamente seu próprio direito de liberdade de pensamento e de expressão, dentro dos limites de cortesia e de consideração para com os demais. Então, você pode exercer, mas sem ser descortês com os outros. Porque a liberdade é essencial, a liberdade de pensamento é essencial para a gente fazer a investigação. Então, liberdade de pensamento com respeito, né, que é o que está pedindo lá. A liberdade de pensamento não se limita à escolha dos autores prediletos para estudarmos. Liberdade de pensamento é o respeito a interpretações diferentes sobre um mesmo princípio, conceito ou doutrina. A gente pode aceitar interpretações diferentes de forma cortês. Né? Quando existe discordância, que gera uma aparente desarmonia, se houver respeito, surgirá também oportunidade para cada debatedor compreender o ponto de vista do qual discorda, que é aquela questão você aceitar aquele ponto de vista como uma possibilidade de ser verdadeiro, para poder debater. E a possibilidade de ambos aproximarem-se da verdade. E aí vem essa, me magoe com a pior verdade, mas não me iluda com a melhor mentira. Porque se você fica estagnado, aceitando que aquilo vai me magoar, você não vai chegar na verdade. Né? Então, essa é uma dica importante também. Condição essencial para tornar-se um discípulo, um shela de um adepto. Aí Blavatsky fala, porque o celibato e a castidade constituem condição sine qua non do shelado regular. Castidade e celibato são condições sine qua non, ou do desenvolvimento de poderes psíquicos e ocultos. Por quê? Celibato, o estado que uma pessoa se compromete a não manter-se relações sexuais com outras, e castidade, pureza espiritual em relação ao sexo. Então, durante a vida humana, o maior obstáculo ao desenvolvimento espiritual e, sobretudo, à aquisição dos poderes do yoga é a atividade dos nossos sentidos fisiológicos. A função sexual está estritamente relacionada por interação com a medula espinhal e a matéria cinzenta do cérebro. Bom, ela vai dar uma explicação maior aqui sobre esse assunto, mas
ela colocou uma informação muito importante, né? Por quê? Aí eu coloquei a dica: confronte as ideias de adeptos com as dos que ainda não são discípulos regulares em busca de incoerências. Então a gente vai ter muitas informações vindas de adeptos e muitas informações vindas de pesquisadores que não são ainda adeptos. E a gente pode, quando encontrar incoerências, ver com qual que a gente concorda, né? E aí eu coloquei, só para ressaltar o que é o chelado regular, né? A Fraternidade Tibetana, ela tem, as citações das cartas dos mestres, o mestre classificou o Hilme e o Sinet como chelas ou discípulos leigos. No segundo nível, tinha os chelas ou discípulos em provação. Acima, você já tinha os discípulos, chelas ou discípulos aceitos ou regulares, que é desses que ela está falando. Blavatsky, Subahal, Damodar, entre outros ali. E mais acima, os mestres, o mestre Moria, o mestre Jalku, o mestre Kutume e o Mahashohan. Tá? Então, a fraternidade é essa aqui. Então, quando ela estava falando de chelas regulares, são esses aqui. Tá? E as competências desejáveis, quais são? Eu trabalhei no Banco do Brasil, como você falou, né, e na área de educação, eu e a Graça trabalhamos no DESED, né? Então lá tinha o chá, que a gente chamava. Chá era o conjunto eram as competências que a gente deveria desenvolver. Cada funcionário deveria desenvolver, né? Então o que é o A? São as atitudes que a gente tem que ter. O H são habilidades e o C, conhecimento, né? Então, em relação a investigar a verdade, eu coloquei como atitudes aquilo que a gente já viu, né? A vontade sincera de encontrar a verdade acima da vontade de estar certo. A outra do velocímetro, né? Evitar tanto a confiança total quanto a desconfiança total em textos e autores. Perseverança, tente. O mestre usa muito essa frase, tente, né? Quer dizer, a perseverança é você voltar àquele ponto que você ainda não esclareceu. E a última é controlar a ansiedade durante a investigação, porque realmente você tem que ter paciência para continuar tentando e deixar, a gente fala, deixa a dúvida na prateleira e volta a ela, um dia ela vai ser esclarecida. Habilidades: interpretação de textos, raciocínio lógico, uso da intuição e visão sistêmica, né? E conhecimento, eu botei 4 categorias de conhecimento que são mencionadas nos Puranas, né? O Atma Vidya, que é a sabedoria espiritual e divina, que lança luz sobre os outros conhecimentos. O Yajna Vidya, que são os rituais e seus efeitos. O Maha Vidya, magia ou comunicação com os princípios superiores. E a Gurriya Vidya, que é a ciência dos mantras. Mas a Blavatsky enfatiza que essa aqui é a mais importante, porque as outras são possíveis de ser adquiridas, mas essa aqui basicamente é o desenvolvimento da ética, para a gente poder mexer com as outras 3. Tá? Assim, essa vontade sincera de encontrar a verdade, um exemplo que é um programa aparentemente meio fúnebre, né? Mas esse Air Crash Investigation, o Mayday Desastres Aéreos. Mas eles têm uma equipe de investigação que eles chegam... Aqui eu peguei uma foto da quantidade de aviões, um site em tempo real aqui, Flight Radar, né? Então, a gente consegue acompanhar cada avião em tempo real nos voos pelo mundo aí, né? Então, cada avião que cai, eles fazem uma investigação absolutamente sincera para encontrar a verdade, com o objetivo de replicar, de corrigir todos os erros que provocaram aquele acidente. Então, por isso que a indústria da aviação é tão segura, né? Porque eles têm esse método de realmente procurar o que aconteceu, a causa verdadeira da queda, né? Então, quais são os interessados, quais são os sinceramente interessados em encontrar a verdade sobre as causas de um acidente aéreo, né? Então, os familiares estão querendo saber o que aconteceu, a empresa aérea está querendo resolver aquilo também para poder... A gente teve essa semana a questão do Boeing 737 MAX 8, né? A Gol teve que botar os aviões no chão porque caiu um lá, né? E eles não estão sabendo o que... Ainda não deu tempo da investigação acontecer, que eles às vezes demoram anos ali naquilo. O fabricante, a Boeing, está preocupado, as ações desabaram, né? A imprensa também quer saber e os próprios governos dos países, né? Então, é um caso em que todo mundo quer encontrar a verdade, né? Então, nada fica
escondido ali. Eles vão atrás de cada detalhe até encontrar, né? Aqui é o esquema do conhecimento também de Platão, né? Que a gente tem uma área de crenças, que são tudo que a gente acredita, e uma área da verdade. A área em que as duas se superpõem são as crenças verdadeiras nossas, né? Agora, quando a crença verdadeira também tem uma justificativa pela lógica, a gente entra no conhecimento. Essa também é bacana. Ó. Proposição verdadeira e verdade. Qual é a diferença? Então, se eu falo assim, ó, existe um objeto misterioso aqui que uma luz azul projetada daqui para cá vai gerar um círculo naquela parede. E uma luz abóbora daqui para cá vai gerar um quadrado. Que objeto é esse? Qual é a verdade sobre o objeto? Né? Você pode falar, ó, essa afirmação é verdadeira, essa é verdadeira, mas que objeto é esse? Não? A verdade é que é um cilindro, né? Então, só quem teve acesso aos dois pontos de vista conseguiu saber a verdade, né? Então, a gente pode ter crenças verdadeiras que a gente está vendo só partes das coisas, né? Mas não está conseguindo ver o todo. E, para terminar, uma pintura do Reginald Mitchell, que era um teosofista contemporâneo da Blavatsky, ele chama de Ascenda, né? Aqui ele faz toda uma analogia com o processo das iniciações. Aqui é o próprio iniciado que já passou por pela senda toda, mas aqui ele está colocando como que era no submundo, quer dizer, quando ele ainda não era um iniciado, né? No submundo, uma criança está sob as asas da mãe adotiva, a natureza material, e recebe os equipamentos de um cavaleiro, símbolos dos poderes da alma. Então ele vai receber aqui a espada da força, que são os equipamentos para ele poder fazer aquela senda lá em cima, né? A espada da força, a lança da vontade, essa lança aqui, o capacete do conhecimento, que está aqui embaixo, e o casaco de malha de aço, cujos elos são feitos das experiências passadas. É o casaco ali que ele vai receber esses 4 equipamentos, né? Então, eu fiz uma associação com aquilo que a gente viu lá das atitudes necessárias, né? A força é aquela perseverança para continuar tentando. A vontade é aquela vontade sincera de encontrar a verdade. O conhecimento é necessário para essa jornada, que muitas vezes a gente ouve falar que não é necessário conhecimento. E as experiências passadas também você vai adquirindo com suas habilidades. São habilidades que você vai adquirindo com as experiências, né? Então vamos ficar por aqui.